nosso Deus, nós te pedimos uma bênção especial para o próximo domingo, Dia das Mães. Nos abençoa, Senhor, nos livra do mal. Abençoa nossos filhos. Nos coloca, Senhor, no caminho que deve andar. Em nome de Jesus, amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará da lança do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com tuas penas, e sob tuas asas estarás seguro. A tua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mãe, eu sinto Deus no fundo desse seu olhar, e numa forma simples e tão pura de amar, no modo de se entregar na batalha pelos seus. Este sentimento é um dom que vem de Deus. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar. Quero sempre honrar você, meu respeito vou lhe dar. Sei que para sempre nós iremos nos amar. No aperto de suas mãos eu sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção,
Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar. Mãe, eu quero honrar você, meu respeito vou lhe dar. Mesmo em momentos em que a gente discordar, no aperto de suas mãos eu sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Mãe, no aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Paz e graça, meus irmãos. Como hoje é Dia das Mães, vamos estar intercedendo por elas? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado por cada mãe. Dá paciência, saúde a ela. Abençoa as mães que não estão podendo ver seus filhos por causa da pandemia. Guarda elas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Tchau! Feliz Dia das Mães. Valorize sua mãe. Mãe é a pedra preciosa que nós não temos por muito tempo. Então valorize, dê amor, dê carinho. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que seu dia seja prolongado na terra. Então, ame sua mãe. Faça o melhor para ela dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Essa música eu vou cantar, uma música em homenagem ao Dia das Mães. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações. De joelhos dobrados, o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora assim pra mim falou: Deus abençoe meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração do amor. Sou teu filho, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu coração do amor, sou teu filho,
Você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações. De joelhos dobrados, o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora assim pra mim falou. Deus abençoe meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto no coração do amor. Sou teu filho, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto no coração do amor. Sou teu filho, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto no coração do amor. Tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto no coração do amor. Mãezinha, sou teu filho, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de parabenizar todas as mães nesse dia tão especial, que o Senhor Deus continue a derramar muitas bênçãos sobre vocês. E deixo esse versículo em Provérbios 31, 28 e 29. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Um beijo no coração para minha mãe e para todas as mães que sempre cuidaram de nós. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, gratidão por mais um dia, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estar aqui, ó Pai, falando da Tua palavra, Senhor. Te pedimos por todas as mães, Senhor, que o Senhor possa guardá-las, ó Pai, ainda mais nesse período de pandemia, Senhor. Tem misericórdia delas, derrama sua bênção sobre elas, ó Pai, porque fizeram muitos sacrifícios por nós, ó Pai. Também me abençoa, ó Pai, nesse dia, Senhor. Fala o meu coração, ó Pai, para que eu não fale nada que o Senhor não tenha posto nele, Senhor. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O título da mensagem de hoje é A Família, Meu Porto Seguro. Como estamos no meio da família, não poderíamos falar de outra coisa. O nosso texto base se encontra lá em Lucas 15, versículo 11 a 18, que diz assim: Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos.
e desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Meus irmãos, a parábola do filho pródigo todos já conhecem. Um filho que vive muito bem ao lado de seu pai e seu irmão, com todas as regalias que o dinheiro permite obter. Mas, insatisfeito com a vida que levava, pede a sua parte da herança a seu pai. Isso para a cultura oriental da época era o mesmo que desejar a morte de seu pai. Agora, com a herança nas mãos, pode ver a vida que sempre sonhou e obter de tudo que a vida pode lhe proporcionar. O que faz um filho desejar a morte de seus pais por algo tão passageiro como a herança? Será que o amor de seus pais não era o suficiente? Quando falamos em filhos que desejam a morte de seus pais em lugar de uma herança, vem à mente o caso de Susana Richthofen, menina de classe média alta, que junto com o novo namorado assassinou seus pais, pois eles não aceitavam o seu namoro, segundo dizem. Recentemente eu tive algumas notícias que não foram agradáveis e que entristeceu muito meu coração. A primeira foi de um jovem que cresceu na igreja, foi ensinado por nós e recentemente foi alvejado pela polícia, porque estava envolvido com a bandidagem. Outro, envolvido com drogas, trilhou o mesmo caminho da sepultura. E se eu continuasse aqui, eu contaria muitos outros casos. Aí fica a pergunta: jovens que muitas vezes foram consagrados na barriga da mãe, assumiram um compromisso com Cristo, quando eles ficaram mais velhos, até se batizaram e tomaram caminhos totalmente diferentes daqueles que agradam a Deus. A primeira pergunta que os pais fazem é: onde foi que nós erramos? Para tentarmos entender o que faz um jovem trilhar caminhos distantes daqueles propostos por sua família e de largar o seu porto seguro e embarcar em portos de natureza duvidosa, precisamos entender o que é família e o contexto que está inserido. O conceito de família é grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais e filhos e irmãos. Pessoas que possuem relação de parentesco, pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados. Então, família é constituída de uma relação sanguínea ou afetiva. E para entendermos o contexto que a família está inserida, eu dividi em 3 pontos. O primeiro é a família do Éden, a fonte dos problemas. Lá em Gênesis 1, versículo 1 e 2 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Fez separação da terra e da água, dia e noite, fez todas as criaturas, e viu Deus que isso era bom. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Só após criar o homem, a humanidade, disse: eis que é muito bom. Podemos pensar na família do Éden como uma família do comercial de margarina, onde tudo era perfeito. Poderiam comer de tudo, tudo era acessível a eles, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus proibiu. Mas o coração do homem se encheu de orgulho por causa do engano de Satanás. Desobedeceram a Deus, daí nasce a primeira crise conjugal, onde um aponta o erro do outro. Quando eles são confrontados por Deus, seja Adão e Eva, aí isso acaba se repetindo até hoje. Um sempre colocando a culpa no outro. Eu acho que vocês já viram isso, né? Depois disso, eles são expulsos do paraíso. Como consequência do seu pecado, um filho mata o outro.
E daí por diante, o caminho da família é só ladeira abaixo. O segundo ponto é: a família que não corrige seus filhos tende a pagar um alto preço. Quando nós lemos lá em Provérbios 22:6, nos diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Existem dois grandes ensinamentos nesse versículo, e que quando nós lemos, entendemos que não é apenas para os filhos. O primeiro é direcionado aos pais, que devem ensinar, educar, doutrinar, aparar as arestas. Esse versículo só se torna real quando nos inserimos no caminho, o que geralmente não acontece, pois esperamos que apenas o ensinar seja o suficiente. Eu ensino e o restante é contigo. O segundo é: eu fui ensinado e acompanhado no caminho, e chega um momento em que eu não precisarei de alguém ao meu lado me ensinando, mas o que eu aprendi será posto em prática durante o caminho em diversas situações. Ao analisar as Escrituras, podemos observar que Paulo orienta o jovem pastor Timóteo acerca de como deveria proceder. Duas orientações básicas são passadas e que podem ser aplicadas a nós também. A primeira está no cuidado da sua casa. 1 Timóteo 3, versículo 4 e versículo 5. E que governe bem a sua casa, criando seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? O segundo é no cuidado com seus parentes, a sua parentela. Está lá em 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Conta-se uma história, meus irmãos, de uma irmãzinha que passava o dia inteiro na igreja. Era uma bênção, toda a atividade da irmã estava presente, se faltasse alguém, ela rapidamente se candidatava. Certo dia, uma outra irmã, líder do Ministério de Mulheres, foi visitar a casa dela. Quando chegou lá, ficou chocada com o que encontrou. A casa estava suja, um dos filhos na rua, um menor em casa com a roupa toda manchada de comida, pilhas de pratos para lavar, roupas sujas e se acumulando no cesto. A líder do ministério, após a visita, se despediu e disse que teria uma programação na igreja e que teria que sair. Foi quando a irmãzinha disse que iria também ajudar. A líder disse: não, você vai ficar e cuidar do seu primeiro ministério, que é a sua família. Às vezes cuidamos das coisas do Senhor, achando que essa é a sua vontade, e esquecemos que nosso primeiro ministério é o que Deus nos deu. Priorizamos tanto as coisas na igreja, achando que isso é que é a vontade dele, meu irmão. Mas às vezes não é, né? Se a gente não começa a cuidar da família, aí começa assim a ter problemas, assim. Foi o que aconteceu, aí se percebemos, foi o que aconteceu também na casa do sacerdote ali, se vocês lembram da história. Um homem de Deus, mas que não soube governar a sua casa. E por isso a mão do Senhor pesou sobre ele e a sua família. E acabou pagando um grande preço. Ele morreu e seus filhos também. E o que nós podemos constatar está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12 e 13. Que nos diz assim: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. O projeto de Deus é que você sirva na igreja, mas o seu lar deve ser o seu primeiro ministério, porque é através dele que você testemunha de Deus. Você quer ser sal, luz, como a Bíblia orienta. Então comece pela sua família. O terceiro ponto é a família e a maldição hereditária. Eu cresci ouvindo de uma tal de maldição hereditária, onde os filhos repetiam os mesmos erros dos pais. É como se fosse um ciclo vicioso sem fim. Mas percebeu que os filhos eram apenas reflexos da imagem dos seus pais.
A Bíblia nos diz que o profeta Samuel foi escolhido no lugar de Eli, pois Deus pesaria a sua mão sobre Eli e a sua casa. Samuel também havia sido criado com Eli, junto com seus filhos. E apesar de ser um homem de Deus, trilhou o mesmo caminho da criação de seus filhos, assim como Eli. Quando acendeu no coração de Israel o desejo de ter um rei como as outras nações, pois Deus que governava Israel na época e não existia rei como nas outras nações, foi a primeira desculpa que os israelitas usaram. Vamos ver lá, confirmar isso? Lá em 1 Samuel 8, versículos de 1 a 5. Diz assim: Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se, foram falar com Samuel em Ramá e disse-lhes: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Meus irmãos, eu amava meu pai, mas ele, enquanto vivo, não foi um bom marido nem um bom pai. Enquanto eu crescia, eu decidi não seguir o exemplo do meu pai, porque eu não queria que minha esposa e meus filhos passassem pelo mesmo que nós passamos. Portanto, a Bíblia nos ensina que não existe uma maldição hereditária. Tudo que aprendemos, nós repetimos, tanto de bom como de ruim. É necessário sermos exemplo daquilo que queremos que nossos filhos se tornem. Meus irmãos, eu não tenho como afirmar o motivo que levaram cada filho a trilhar caminhos diferentes daqueles ensinados por seus pais, apenas listá-los. A Bíblia diz em Tiago 1,14: Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A nossa natureza pecaminosa muitas vezes fala mais alto, ou às vezes é a falta de repreensão, a falta de ensino ou um comportamento aprendido. O que importa nesse momento é que os filhos saibam que, assim como o filho pródigo, que o lugar de onde ele veio é o melhor local, onde não são oferecidas as sobras, onde não existe amor, e que apesar de possuir muitas falhas, ainda é seu porto seguro, é o seu lar. Para uns talvez demore a reconhecer isso, 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos, mas chega uma hora que a sua perspectiva do que lhe parecia bom muda, e não lhe cabe outro caminho a não ser o de casa. Assim como o filho pródigo, voltemos à casa do nosso pai, e não importam os erros cometidos, basta o arrependimento e a mudança de atitude. Quando vemos a parábola do filho pródigo, percebemos que existe um pai e um filho. Deus é o nosso pai, e nós somos o seu filho, como o filho gastador, aquele filho gastador, o filho pródigo, e que está afastado dele por causa dos prazeres que o mundo nos serve de bandeja, ou por causa do pecado que nos separou. O filho pródigo ainda teve tempo para se reconciliar com seu pai. Nós não sabemos quanto tempo nos resta ainda, mas essa reconciliação só é possível através do seu Filho, Jesus Cristo, arrependendo-se dos nossos pecados. Talvez você não se julgue capaz de estar na presença de Deus e tenta por suas próprias forças mudar aquilo que você se tornou. Pare de remar contra a maré e permita que a natureza de Cristo o transforme. Quando lemos Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Marcos 12, 17 diz assim: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico,
mas sim os que estão ruins. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando entreguei a minha vida a Jesus, eu era um adolescente, não fumava, não bebia, não era de festa, era aquele menino caseiro, era um bom filho. Pelo menos é o que minha mãe me dizia, né? Mas a minha noção de justiça não era a mesma da de Deus. E fui após cantar um hino cantor cristão, número 270, com o título Resolução, em um acampamento da igreja que eu frequentava. Foi quando Deus falou no meu coração e que realmente eu percebi o meu estado de pecador e que eu não poderia estar junto a Deus com esses atos de justiça que eu imaginava que eram suficientes. O hino, ele diz isso aqui, meus irmãos. Hino 270 do cantor cristão. Eu não vou cantar não, porque 270. Resolução. Minha voz não é das melhores. Diz assim: Jesus, Senhor, me chego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui. O teu favor se estende a mim. Aceita um pecador. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu nada posso merecer, tu ver-me preste a morrer. Jesus, a ti me vou render, aceita um pecador. Sim, venho agora, Redentor, só tu, Jesus, és meu Senhor. Ó, vem salvar-me em teu amor, aceita um pecador. O coro diz assim, meus irmãos: eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Hoje chegará a sua hora também de voltar para a casa do Pai. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e repita comigo, e entregue a sua vida a Cristo. Oremos. Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que eu nada sou. Eu passei a vida procurando algo que preenchesse o meu coração, que só o Senhor poderia fazer. Creio que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para morrer em meu lugar em uma cruz. Por isso eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Salvador para perdoar os meus pecados e Senhor para governar a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você compreendeu e decidiu caminhar com Cristo, junte-se um amigo ou um parente cristão mais próximo para se alegrar e se fortalecer nesse momento da sua vida, seu novo momento, seu novo nascimento. Eu sei que a pandemia não permite, mas o telefone, o WhatsApp, então tente se fortalecer com aquele cristão mais perto de você. E se você ainda não se decidiu, o tempo é curto. Cristo está voltando. E se você não poderá dizer quando Cristo voltar: não me falaram de Cristo, não me falaram de arrependimento. Que Deus possa te abençoar nesses dias tão difíceis. Amém. Que você possa ficar com Deus durante essa semana.